dias vós serão batizados com o Espírito Santo. Amém? O pastor pode batizar nas águas para arrependimento de pecado, mas batizar com o Espírito Santo só Jesus. Só o Senhor Jesus. Aleluia. Deixa bem claro aqui o Senhor, essa promessa maravilhosa. Jesus estava saindo os seus pés estavam saindo do chão e flutuando no ar, quando o Senhor começou a dar as últimas palavras para aqueles seus discípulos, a qual depois de ter sido ressuscitado, e disse que eles iam acompanhando Jesus, subindo ao céu, e os seus olhos iam acompanhando ele, até que não dava mais para ver mais Jesus, quando ele foi coberto por uma nuvem, e ali pronto, e um do lado para o outro aparece dois anjos e fala: por que estão olhando para cima, varões Galileu? Esse mesmo Jesus que você está vendo subir, um dia ele há de vir. Aleluia. Ele falava sobre a vinda de Jesus Cristo para o povo judeu, porque sabemos que a localidade que está ali era o Monte das Oliveiras. Jesus vai vir, aleluia, ele vai vir para os judeus, ele vai pisar nessa terra mais uma vez. A primeira vinda dele, ele vai ficar nas nuvens. A segunda, ele vai vir de novo à terra. Então o que eu quero dizer? Se na verdade ele vai ter essa vinda, ele vai vir para a igreja, ele não vai pisar na terra, ele vai ficar nos céus, e lá aguardando a igreja, onde ao soar da última trombeta, aqueles que estão vivos, aleluia, vão ser transformados, e os que estão mortos, eles vão ressuscitar primeiro e vão ao encontro de Deus. Amém? Então o Senhor estava ali dando as suas últimas instruções, e no versículo 8 ele fala: olha, ficais em Jerusalém. Fique lá, fique em Jerusalém, aguardando a promessa, a descida do Espírito Santo. Entendeu? E quando vocês forem revestidos com poder, vocês vão ser a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como também na Judéia, como em Samaria e até o confim da terra. O Senhor estava falando que ele ia capacitar. O Espírito Santo é o que era o combustível que ia fazer a igreja missionária alcançar o mundo. Eu cheguei perto uma vez de um jovem falou assim: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei: para que tu quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu acho bonito, eu gosto de ver os crentes voando e fazendo movimento. Um faz um movimento de animal, outro fica brincando de cirandinha, um pula igual passinho pererê com um pezinho só, e aquela coisa. Eu acho bonito falar em língua, eu acho lindo. Eu quero ser batizado para sentir o que ele sente. Só isso. Batismo do Espírito Santo, só que é isso. Dentro dos contextos bíblicos, o batismo do Espírito Santo é uma capacidade maior, um impulsionamento maior para você fazer a comissão que Jesus te mandou, que está escrito em Marcos: ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Cheio do Espírito Santo é uma igreja cheia, é uma igreja que não suporta ficar em quatro paredes. Ela sempre sai para fora para evangelizar e falar do amor de Deus. Glória a Deus. Eu não acredito nesse tal de cheio do Espírito Santo, que crente fica girando, pulando e gritando, e quando está lá fora, termina o culto, ele está lá xingando, falando palavrão, fazendo um jabaquaco lá fora. Isso não é batismo com o Espírito Santo, isso é emocionalismo. Aleluia. Ele está emocionado. Glória. Entendeu? Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, a identificação, ela não é dada aqui dentro, ela é dada lá fora, dando um bom testemunho, evangelizando. Um crente cheio do Espírito Santo é conhecido no seu trabalho, evangelizando, falando do amor de Deus com ousadia. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. E se tu queres ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ter um desejo missionário de evangelização. A Bíblia no livro de Isaías 61 fala bem assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. A palavra ungiu aqui em Isaías 61 significa: Ele me capacitou, Ele me preparou para uma obra específica. Qual? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para libertar os que estão presos, os que estão cativos. É isso que o Espírito de Deus quer para a igreja. Aleluia. Uma igreja que não é cheia de Deus, ela não tem capacidade de evangelizar. Ela fica presa entre quatro paredes. Era o que estava acontecendo com aqueles que estavam com a promessa. Sem a promessa não vai, porque vocês não vão conseguir.
Fique em Jerusalém até que vocês possam ser revestidos. Aí, quando vocês for revestidos, vocês vão ser minha testemunha. E vocês vão testemunhar tanto em Jerusalém, como também na Judéia, em Samaria, e tu alcançarás o mundo inteiro. Mas se não estiver cheio, não tem capacidade nenhuma da igreja andar. O Espírito Santo é essencial na vida de cada um de nós. Mas não devemos querer isso. A Bíblia deixa bem claro sobre isso. Quando estava no dia de Pentecoste, a palavra Pentecoste significa 50 dias da Páscoa para o tempo da seca, das primícias. Estava em festa Jerusalém. E os discípulos estavam orando. Junto com 120 crentes. Tinha quase 400 lá no Monte das Oliveiras, quando viu Jesus entregando a promessa. Mas só ficaram 120 no dia do batismo, da descida do Espírito Santo, esperando a promessa. O que eu quero dizer para cada um de vocês: Deus não está preocupado com quantidade. A quantidade até que é boa, se ela tiver qualidade. Mas se ela não tiver qualidade, é melhor o mínimo com qualidade do que o máximo sem qualidade. Glória a Deus. Tem base para que tu está falando? Tem. Quantas pessoas foram salvas quando veio o dilúvio na terra? Alguém sabe me falar? Me fale. 8. Quanto? 8. Como é? 8 pessoas foram salvas. Na destruição de Sodoma e Gomorra, quantas pessoas foram salvas? 3. Está diminuindo o negócio. Você está percebendo? Quantos entraram na terra prometida? 2. Diminuiu mais ainda. O que vai acontecer agora? Se for usar a lógica, só vai subir um. Deus eterno. Você está entendendo a capacidade? Deus não está preocupado com quantidade. Saiu um monte do Egito, mas só entrou 2. Deus não está preocupado aqui com a igreja dotada, com músico, com isso mesmo. Pode ter 2, mas que tenha qualidade. Eu quero falar uma coisa para você. Tem muito pastor que fica sonhando com uma igreja grande. Eu quero, pastor, que tu enche a igreja. Enche. Eu não peço para Deus encher a igreja. Você pede para ter pelo menos 15 filhos. Ninguém quer. Porque sabe que a capacidade de cuidar e ensinar é muito difícil. E porque o pastor está querendo 200 pessoas dentro de uma igreja, se ele está dando conta de 10. Eita, Deus de glória. Vocês estão entendendo? Eita, glória. Porque cada momento que a igreja cresce, você fica com uma igreja grande. Eu tenho pastores com igrejas grandes que ele tem que dividir o trabalho, porque tem pessoas que ele nem conhece. Tem membros que ele nem sabe quem é. São pessoas que estão dentro de uma igreja, que estão sofrendo e tudo, e o pastor não sabe nem quem é essas pessoas. Você está entendendo? Então Deus não está preocupado com a quantidade. Mas tem uma coisa muito boa. Quando a gente nós pedir a quantidade de qualidade, mais quantidade, a gente tem que preocupar com as alicerces da igreja. Porque o que sustenta não é o tijolo, não. Está debaixo da terra o que sustenta a casa. O que eu quero dizer, aquilo que sustenta a casa ninguém vê. É o alicerce dela, está lá embaixo da terra. Não é o tijolo, não é a forma da igreja, casa bonita. O que segura é o alicerce. Para uma igreja nascer saudável, o pastor deve se preocupar. Não é com um crescimento rápido, é com um alicerce. O ensinamento sólido da palavra de Deus. O que eu me identifiquei com o pastor quando ele falava que gosta muito de palavra. Eu amo a palavra. Eu gosto do movimento e tudo, mas eu amo a palavra. Glória a Deus. Entendeu? Então, cheio do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia. Isso aí não tem lógica. Precisa. Uma igreja que não é cheia, ela não anda. Ela vegeta, ela está morta. É um corpo sem espírito. Aleluia. A igreja precisa de ter o Espírito de Deus, porque a única forma de nós saber o que Deus quer é através do Espírito. Paulo falou isso. O Espírito do homem conhece o homem. O Espírito de Deus conhece Deus.
Deus, se tu tem o Espírito de Deus na tua vida, você conhece Deus, você sabe qual é a vontade de Deus na tua vida. Aleluia, meu Deus. Porque o Espírito do homem conhece o homem, não conhece Deus, mas o Espírito de Deus conhece Deus. E se tu tem o Espírito de Deus, tu conhece Deus. Por isso que Jesus falou assim, olha, quando o Filipe chegou perto dele, falou assim, olha, me mostra o Pai. Ele falou, quanto tempo estou com vocês? E vocês também me perguntam, mostrar o Pai? Porque é o Espírito de Deus estava na vida de Jesus Cristo, e Ele era o próprio Deus encarnado. Você está entendendo isso? A gente precisa ser cheio do Espírito. Quando a gente é cheio do Espírito de Deus, a gente conhece, sabemos fazer a vontade de Deus. Quando Moisés se preocupou, quando Deus deu a ordenança de fazer um tabernáculo de adoração a Deus, e um lugar de sacrifícios anuais, o que aconteceu? Deus agora falou assim, olha, separa um homem, e botou o teu nome da cabeça, e eu vou encher ele de tanta sabedoria, para ele fazer o tabernáculo do jeito que eu quero. O que quer dizer Deus quer dizer com isso? Que ninguém consegue fazer a obra de Deus sem o Espírito de Deus. Aleluia, ninguém consegue fazer algo para Deus se não tiver o Espírito de Deus. Aleluia, verdade. Se você não tiver cheio, eu ouvi uma palavra dessa, eu estava aqui pregando na 316, e eu ouvi uma pergunta de uma irmã falando, se você não pode estar é vazio, e nem pela metade, porque senão alguém vai ter que encher, e se não for o Espírito de Deus, alguma coisa vai ter que encher. Você sempre tem que estar cheio, porque aí não tem como ninguém te encher mais de alguma coisa, você já está cheio. Você precisa estar cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, você suspira a Deus. As pessoas olham você e vê Deus em você. Uma pessoa cheia de Deus, ela é conhecida não pelo semblante dela e nem pelas roupas que ela usa, mas pelas suas obras. A gente identificamos quem é de Deus e quem não é de Deus. Aleluia. O que eu quero dizer para você, que Deus hoje não está preocupado com muitas religiões. Jesus não veio identificar uma religião. Ele não veio porque quando ele veio à terra já havia muitas religiões. Ele veio fundamentar um reino. Aleluia. Nós somos a única embaixada de Deus na terra. Aleluia. Aqui é a embaixada dos céus. Quando tu está andando lá fora, de acordo com a língua do mundo, com o costume do mundo, e por muitas vezes você é oprimido, porque o mundo vos odeia, o mundo não agrada a você, você é oprimido, maltratado. Mas quando tu chega aqui nessa embaixadinha aqui, e você vê a pessoa falando a tua mesma língua, aqui você vê Deus falando a intermédio da sua palavra, você é revestido, você se sente em casa. Quando a gente sai daqui e vai para os Estados Unidos, a gente tem uma dificuldade. Primeiro na língua e outro nos costumes, no alimento, na comida, nas tradições, nos costumes deles. Porque você vem do Brasil com um costume diferente, com língua diferente, com comida diferente. E quando você vai para os Estados Unidos, você tem uma dificuldade de procurar até para comer. Você tem dificuldade, porque a comida daqui não é igual a dos Estados Unidos. Entendeu? A linguagem deles, a tradição deles é diferente da nossa aqui. Então quando você se sente lá, você se sente como um peregrino, como um forasteiro. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, porque aqui é a única embaixada de Deus, aonde Deus desce, aonde Deus anda. Aqui é o paraíso de Deus. Toda a virada do dia, Deus desce para estar nesse lugar, para falar, para se comunicar. A língua de Jacó, ele falou: meu Deus do céu, Deus estava neste lugar e eu não sabia. Olha, tremendo é este lugar, aqui é a porta do céu. Nós estamos na embaixada de Deus. Deus está aqui. A tradição aqui é diferente, a linguagem aqui é diferente, a forma de se vestir é diferente, a forma de comer é diferente. Aqui tem lei, aqui tem organização, e nós sofremos lá fora. Mas sabe de uma forma, no mundo vós tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu também venci o mundo, e vós também vencerás. Glória a Deus. A gente precisa estar cheio de Deus. A cada momento Jesus tinha uma comissão, e ele falou assim: olha, fica em Jerusalém,
E para ser batizado com o Espírito Santo não precisa estar em pé ou deitado de joelho. O texto bíblico fala que eles estavam sentados quando foram batizados com o Espírito Santo, do jeitinho que vocês estão aí, sentadinho. Diz que quando eles estavam orando, oraram 10 dias sem parar. E eles oraram primeiro, segundo. Quando chegou o dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava fumegando de turistas ou de peregrinos visitando a cidade. E eles estavam num lugar chamado cenáculo, em uma casa, estavam orando a Deus. Já tinha 10 dias esperando a promessa, e falava: a promessa a Deus, a promessa a Deus, a promessa a Deus. Quando o Senhor, depois de 10 dias, Jesus estava no céu, ele chegava perto do Pai: Pai, eu prometi um Consolador, eu sei que ele está aqui, manda ele lá embaixo. O povo está pedindo, escuta a voz deles aí, Senhor. Olha eles clamando lá em Jerusalém, olha eles lá na casa, lá clamando. Aí eles estão na mesma casa onde eu fiz a última Santa Ceia. Eu mandei ele ficar lá trancadinho, até que ele venha ser revestido. Mas o Espírito Santo está aqui, Pai, manda ele ir, manda ele ir, manda ele ir. E nessa insistência, Deus fala assim: então Pai, vai Espírito Santo. O Espírito Santo desce de novo. Por quê? Porque quando Jesus estava no Calvário, quando ele falou assim: Pai, por que tu me abandonaste? O Espírito de Deus tinha saído de Jesus e voltado para o Pai de novo. Aleluia. Ele estava no céu. Quando Jesus chegou lá, o Espírito Santo está lá. Ele falou assim: tu vai ter que voltar de novo, porque eu falei para eles, eu prometi. Ele falou assim: olha, eu vou, Pai, mas se eu não for, o Consolador não vem. Eu tenho que subir para cima. E mandou o Consolador descer. Aleluia. Chega lá, o Espírito Santo desce em um lugar como esse, e diz que veio como um vento impetuoso, e começou a encher a casa, enchia. E eles começaram a ficar abismados de um lado para o outro, um vento impetuoso dentro da casa, e eles viram língua repartida de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e cada um deles começaram a falar em línguas estranhas. Uma coisa que me chama a atenção, nós voltar lá no livro de Gênesis, disse que quando o Senhor, quando os homens estavam construindo a Torre de Babel, um apartamento que queria bater lá no céu, diante das nuvens, até onde Deus estava, Deus falou que desceu para ver o que os homens estavam construindo. E eles viram os homens construindo um apartamento enorme, até chegar ao céu, era a meta deles. Deus falou assim: eu vou confundir a língua deles. Eu vou confundir, porque eu não quero todo mundo reunido no mesmo lugar. Eu quero que espalhe sobre a terra para progredir e multiplicar. Então o Senhor confunde a língua de todos, e eles já não conseguem viver mais junto, porque a língua era diferente. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eram 120 pessoas que estavam naquela casa. A nação, o país daquela época era 120 países. 120 pessoas, dialetos diferentes. Jesus fez cada um falar em língua diferente. Toda a língua que havia naquela época, latim, falavam grego, falavam na língua pérsia, e todos falando em línguas repartidas. Deus falou assim: eu vou alcançar o mundo com a minha igreja. Eu vou alcançar o mundo inteiro com a minha igreja. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo isso? É por isso que os adventistas falam que a língua foi só para aquela época, porque era uma forma de evangelização. Não quer dizer isso. A língua era apenas uma demonstração que Deus ia alcançar o mundo inteiro. Glória, aleluia. Era isso. Mas quando eles foram cheios, eles foram impulsionados, aí não parou mais. A Bíblia fala que eles estavam como bêbados. Como é que um bêbado anda? Embriagado, caminhando para um lado, caía no chão, se levantava e ficava batendo para um lado e para o outro. Estavam como se fosse bêbado, falando em línguas. Quando a atenção chamou, aquele barulho imenso, porque uma coisa me disse atenção, aleluia, a igreja só enche quando o fogo cai. Havia-se um certo moço que a igreja ninguém nunca entrou naquela igreja, mas no dia que a igreja pegou fogo, literalmente ele foi lá para apagar o fogo. Aleluia. A igreja, quando está cheia e tem fogo nela, ela chama a atenção do mundo. Aleluia. Foi o que aconteceu no primício. A igreja primitiva chamou a atenção do mundo. As pessoas entraram para dentro e se espantaram. Eles estão falando a nossa língua de origem. Quem
falando na nossa língua de origem, eles estão bêbados. Olha aí, olha, tomaram mosto demais, tomaram muita bebida, aleluia, muito vinho, estão embriagados, estão caindo bêbados. Aí Pedro se levanta cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Vem aí a primeira agora, primeiro sermão depois do batismo com o Espírito Santo. Até quem não prega, prega quando está cheio. Começa a falar com ousadia, entusiasmo, de uma tal forma. Diz que quando eles foram presos pelos fariseus, e eles têm uma sabedoria imensa. Você só poder ter andado com Galileu. Eles têm uma sabedoria indouto, analfabeto, e fala com a sabedoria. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, até o médico vai ter que ouvir a palavra, aleluia, no seu mesmo idioma e na sua mesma cultura, porque Deus é poderoso para encher e falar com o mundo. Isso é o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você está cheio de quê? Quais são os seus objetivos nesse lugar? Como disse o nosso amado pastor, nós estamos numa igreja pobre, que está à procura, sacrifica à procura de bens materiais. Está esquecendo da comissão que Jesus nos colocou. A igreja não nasceu para buscar os bens materiais. A igreja nasceu para evangelizar o mundo. E se ela não fazer isso, ela não é igreja evangélica. Se você não evangeliza, você não é evangélico. Evangelho significa aquele que pronuncia ao evangelho, que anuncia o evangelho. O batismo com o Espírito Santo é uma capacidade que Deus dá para que você evangelize, para que você anuncie as boas novas de salvação. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento que nós estamos reunidos hoje, é sábado, muitos jovens passaram a tarde inteira limpando o seu carro para ir para as boates. Quantas meninas estão se preparando com as roupas, estão agora? Estamos já quase chegando a um período que elas estão saindo para as baladas, e a maioria deles só volta uma de madrugadas, embriagados, bêbados, se prostituindo. E aonde está a igreja? Dentro de quatro paredes, morta. Infelizmente milhares de pessoas vão morrer, porque a igreja está morta. Uma igreja sem o Espírito, sem o Ruach Kadosh, que é o Espírito de Deus, ela está morta. A vida da igreja está no Espírito Santo. Deus, quando Ele soprou nas narinas do homem, Ele soprou a palavra sopro, vento, que significa Ruach, que significa Espírito. Ele soprou para dar vida ao homem. Que tipo de vida você tem? Você pode ter o espírito natural que Deus deu lá no Éden, mas cadê o Espírito de Deus, que é a vida espiritual do cristão? Se tu não tem o Espírito de Deus, você é um homem natural. O Espírito Santo é o que faz você ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que não é cheia de Deus, ela vai ter que se encher de alguma coisa. E ela está dentro da igreja e está com vontade de fazer as coisas lá fora. Ela está aqui dentro da igreja e está ouvindo músicas mundanas lá fora. Ela está aqui dentro e ela consegue conviver com as pessoas lá fora e não se sente bem aqui, porque são pessoas vazias. São pessoas vazias do Espírito de Deus. O Espírito de Deus precisa estar na igreja. É por isso que o Senhor batizou 120 pessoas com o Espírito Santo. E quando a comitiva começou, e eles se acumularam em Jerusalém, e não queria sair. Não vai sair? Eu vou começar a levantar perseguição em Jerusalém. Morreu o primeiro Estevão, espalhou todo mundo. O Senhor quer desse jeito. Eu preciso alcançar o mundo, e a igreja não pode ficar parada num lugar só. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento que tu está morto espiritualmente, existem meninas da tua idade que estão aqui nessa parte indo para a Lusiânia, vendendo o seu corpo e passando a noite. Enquanto tu dorme de noite, elas viram à noite dormindo com mais de 10 homens. E aonde está você, que se diz a representação da igreja? Quando tu estás sentado aí, os hospitais estão lotados.
de pessoas procurando, mas ninguém me abandonou, a minha família não veio. E aonde está você? Dormindo, roncando e só olhando para o teu umbigo. Meu Deus. Eita Deus. Você quer ver uma coisa? Glória. A igreja sempre tem uma caixinha de oração. Você já viu caixa de agradecimento? A igreja é ingrata. Meu Deus. A igreja só pensa em si. Ela só pensa na sua família. Ela só pensa nele. Ela não pensa nas aflições dos que estão lá fora. Quando o Senhor chegou perto de Moisés e falou assim: eu ouvi as aflições do meu povo no Egito. Coisa que tu não está ouvindo, Moisés, mas eu ouvi. E eu preciso mandar alguém lá. E é você. Meu Deus. Infelizmente, milhares de pessoas estão lá fora. Você não vai mudar o mundo. Você não vai acabar com a prostituição no Brasil. Mas você pode fazer a tua parte. Mas a igreja está morta. Nas esquinas a gente passamos e ficamos com medo. As pessoas são drogadas. As pessoas estão lá fora, viciadas em droga, em pedra, gastando tudo, roubando, furtando, matando e fazendo aquilo que o diabo quer, e ele levando numa boca de fumo e trocando. E você está com medo de pregar o evangelho, até medo das pessoas que precisam ouvir o evangelho. Você tem vergonha de ser diferente porque você não é cheia. Quando você está no colégio junto com as amiguinhas, você tenta falar a linguagem delas para se sentir bem no meio delas. Você tem vergonha do que você é. Meu Deus. Porque você não é cheia de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que da época dos reformadores, havia um homem chamado John Wesley. E havia Skyffrey, um dos maiores pregadores de rua, que tinha um pulmão de ouro. Diz que então eles estavam na mesma faculdade. Esse Skyffrey, ele tinha o seu pai, que era bêbado, descontrolado, e batia na sua mãe. Ele tinha tudo para ser um que não presta. Mas ele se converteu ao cristianismo, à reforma daquela época, e fazendo faculdade, mesmo numa faculdade católica, eles separavam o espaço de momento de hora, estavam orando, pedindo o revestimento de Deus. E depois estava Wesley, foi expulso de pregar na nossa igreja. Ele arrumou um pedacinho de uma mesinha e começava a pregar em praça pública. Jogaram tomate, jogaram pedra nele, mas ele nunca parou de pregar a verdade. John Wesley era cheio de Deus. A gente precisa de jovem cheio de Deus. A gente precisa de crente cheio de Deus. Glória a Deus. Quando o crente é cheio de Deus. Você quer conhecer uma mulher de Deus? Eu vou te mostrar como é que se conhece uma mulher de Deus. Eita Deus. Mulher de Deus, ela não é conhecida pelo cabelo. Ela não é conhecida pelas saias longas que ela usa. A mulher de Deus é conhecida pelo joelho. Mulher de Deus é conhecida como joelho. Você quer saber como é que nós identificamos uma mulher que ora? Todo mundo chega assim e fala assim: olha, aquela igreja vai fechar, está dando tudo errado, o pastor está fazendo tudo errado, eu vou sair daquela igreja. Irmão, não é verdade? Vamos orar. A mulher de Deus só fala isso. Vamos orar. Aleluia. Chega na casa, tu não está sabendo do babado, minha amada, o que está acontecendo na igreja. Vamos orar. Ela só fala outra coisa senão orar. Mas irmão, eu estou orando. Mas vamos continuar orando até Deus responder. Mulher que ora, mulher de Deus é conhecido. Ela não se envolve em balaço dentro da igreja. Ela sempre ora. A coisa não está boa, mas ela está orando. Aleluia. A gente precisa estar cheio de Deus. Muitas vezes a gente está procurando os defeitos que está fora, mas muitas vezes o defeito está em nós. Diz que tinha uma certa mulher que ela estava falando: olha lá, olhando assim pela vidraça do seu apartamento, e você olha lá, ó, aí aquela mulherzinha lá, vizinha lá, tá vendo? O vidro dela está todo sujo, ela nem lava o vidro. Aí o esposo dela falou assim: meu amor, o problema não é o vidro, é o nosso que está sujo. É por isso que a gente está vendo o vidro da vizinha sujo, porque o nosso está sujo. Limpa o nosso, para a gente vai ver melhor que o problema não está no vidro dela, está no nosso. Sabe o que significa isso? Um crente cheio de Deus, aleluia, ele não fica se embaraçando e se matando e se gradeando. Pessoas que não têm Deus na vida, eles ficam se gradeando dentro da igreja, eles ficam apredejando e cuspindo no prato que
come. A obra não é do pastor, a obra não é dela, a obra é de Deus. O dono é Ele. Se tu tem alguma coisa, reclamação, fale com o dono. Aleluia. A gente precisa ser cheio. Aleluia, Jesus. Cheio de Deus. Agora analisa a sua vida, você é cheio. Tem muitas pessoas que não são cheias e nem querem ser, e nem desejam isso. Na minha época, quando eu falava em batismo com o Espírito Santo, eu passava a semana todinha jejuando, procurando Jesus me batizar. Eu tinha um desejo muito grande de ser batizado com o Espírito Santo. Hoje nós estamos na igreja, falamos de batismo com o Espírito Santo, é a mesma coisa de estar falando de nada. Aleluia. O povo não quer saber de batismo com o Espírito Santo. O povo quer saber se tem anjo andando na igreja. O povo só quer saber se tem anjo com bandeja, entregando recado, assinando papel, entregando chave, abrindo porta. O povo só quer saber disso. Me lembro na minha infância e me recordo, eu gosto de ler. Eu nasci na igreja da Assembleia de Deus. O movimento pentecostal, ele começou em Los Angeles em 1909, por um homem chamado Seymour, de cor negra, em um país racista, aonde é os Estados Unidos. Ele estava em Los Angeles. Ele, até quando ele foi fazer a faculdade dele, era separado dos brancos. Ele tinha que ficar afastado, até as provas aplicadas por ser ou ter uma cor negra. Ele não era bem recebido pelos brancos, mesmo na faculdade. Mas ele terminou a faculdade de teologia dele. Ele começou a dirigir uma pequena igrejinha dentro de uma casa. E disse que tem uma irmã que foi batizada com o Espírito Santo, depois tornou a esposa dele, que nunca tinha tocado piano. No dia que foi batizada, ela meteu o dedo no piano, começou a cantar, tocar no piano, e nunca mais parou. E ela nunca fez aula de piano. E disse que lá naquela casa, a história diz que flutuava. Quando o poder de Deus caía, os crentes começavam a flutuar, quase 1 metro de altura, flutuando e falando em línguas estranhas. Aí a casa encheu. E eles começaram agora, foi para a rua Susa, aleluia, alugaram um lugarzinho, um armazém, que era antigamente uma igreja adventista. E depois eles começaram agora a fazer a obra ali. O Senhor não fazia muito, ele só entrava dentro de uma caixa uma caixa que era de botar tomate. Ele botava a cabeça ali dentro e começava a orar. Quando ele começava a orar, Jesus ia batizando com o Espírito Santo, identificando. Los Angeles ficou pequeno para aquele movimento, porque as igrejas naquela época eram todas tradicionais. Aleluia. Não sei se vocês olham hoje, tem as igrejas pentecostais e as igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais são as que não acreditam na línguas estranhas e nem acreditam no batismo com o Espírito Santo. Os pentecostais, o Pentecoste vem da palavra da primícia da festa dos 50 dos judeus, que significa um dia que foi derramado com o Espírito Santo. Quando você olha para uma igreja pentecostal, tu fala assim: estou sentindo em casa. Aleluia. Entra para dentro e vê crentes barulhentos, crentes que gostam de falar em língua, impulsionado por Deus. Aleluia. Chega lá, a igreja começa a crescer. E se ele fosse aqui, vai ser diferente. Aqui ajunta negro com branco. Aqui não tem esse negócio de discriminação, não. O Espírito Santo tanto batiza com a pessoa negra, como também a branca, e todo mundo. E Senhor começou, só que morreu cedo. De lá sai 2 chamas vivas que saíram da Suécia: Daniel Berg, Gunnar Wing, homens brancos altos, e veio para um lugar chamado Brasil, no Belém do Pará, sem falar língua portuguesa, mas cheio de Deus, cheio, veio na missão daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Desce no porto, no Belém do Pará, com as pastinhas na mão, de roupas, e eles olhando para um lado e falam assim: mas eu vou entrar num lugar que você nunca viu, só porque Deus mandou você ir. E ele entra com aquela pastinha e olha para um, para o outro, aqueles homens brancos, pega o dinheirinho, paga 2 dias dentro de um hotel, e eles não sabem: Deus, o que vamos fazer? Nós não sabemos falar língua. Eles conhecem um homem chamado Adriano Nóbrega, foi o que escreveu o teu hino 3 da harpa cristã, foi o que também abriu a igreja no Maranhão, em São Luís do Maranhão, aleluia, e também no Pernambuco. E ele, ser Daniel Nóbrega, ele era capitão de um navio, mas falava a língua portuguesa e entendia também o inglês, e começou a ensinar a eles. Eles começaram a falar, e eles foram para uma igreja chamada Igreja Batista Tradicional. Ele morava no fundo e falou assim: meu Deus, o que eu vou fazer? A gente precisa, onde
está na missão, o que nós devemos fazer? Eles foram fazer a ceia para uma irmã chamada Celina Albuquerque, que estava encamada, não podia ir tomar a ceia na igreja. Lá vai eles, e aí chega Daniel Berg no ouvido dela e fala: Jesus batiza, Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Você crê nisso? Ele vai te curar agora. Você crê que Jesus te cura? Ela falou assim com voz embargada: eu creio. Quando ele ora por ela, Celina Albuquerque é curada na hora, instantaneamente. Aleluia. Celina começa a receber os ensinamentos. Terminava o culto na igreja batista, todo mundo ia para o fundo da casa, onde estavam dois suecos. Eles começaram a ensinar o movimento pentecostal. Quando foi numa quarta-feira, quando estava dando quase 3 horas da madrugada, 3h30, Celina Albuquerque orando, e falou assim: Jesus, se tu batiza com o Espírito Santo, me batiza, me batiza, me batiza. Quando foi quase 4 horas da manhã, o céu desaba dentro do quarto da Celina Albuquerque, e a primeira mulher brasileira a falar em línguas estranhas em terras brasileiras. Celina Albuquerque começa a falar em língua, sai Nazaré, vizinha, e pergunta o que está acontecendo. Ela recebeu a promessa que os dois suecos estão falando. Ela está cheia do Espírito Santo. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. A sua morte, Celina Albuquerque, foi encontrado quando estava dentro de um convento de pastores, de um asilo de pastores. Ela estava lá e ela profetizava mesmo ainda em cadeira de roda, cheia de Deus. A gente precisa de crentes hoje, não é para acumular e andar com Bíblia na mão e dizer que é crente. O que precisa hoje na igreja é de crente cheio de Deus. Aleluia. Nós vemos uma igreja vazia e morta. Se a gente pega alguns crentes para levar, dá até medo. Eu tenho que preparar esses crentes para levar esses crentes para evangelizar certas peças. É perigoso até desviar, porque eles não estão cheios de Deus. Bota uma mulher cheia de Deus dentro do boteco, cheia de homem, para você ver uma coisa. Tu vai ver ela apontando o dedo e falando com ousadia o amor de Cristo. Aleluia, Jesus. Milhares de almas estão morrendo agora. Milhares de pessoas estão indo para o inferno. E aonde está você? Vazio, vago. Vem para a igreja e volta, que está do mesmo jeito. E você vai sair do mesmo jeito se continuar nessa miragem sua. Os nossos crentes hoje, a gente não precisa hoje ter de revelação, meu pastor, para conhecer os nossos crentes. Tu quer conhecer os nossos crentes? Eita Deus. Entra no Facebook deles. Aleluia, Deus. Entra no álbum de foto. Verdade. E você vai ver as irmãzinhas quase nua. É uma roupa para tirar foto, para botar no álbum, e outra para ir para a igreja. Deus. Porque a mesma roupa que ela tira lá no álbum dela da Facebook, ela não vai para a igreja. É os tipos de crentes, mas eu não estou contra não. São pessoas mortas espirituais, que só tem nome de quem vive, mas está morto, como diz na igreja de Sardes. Tem nome de quem vive, mas está morto. Uma igreja que não tem o Espírito de Deus, ela está morta. Você precisa estar cheio. É uma necessidade, uma identificação. É um selo de garantia do cristão. Você sem esse selo, você é uma pessoa natural, cheio de defeitos, e vai continuar com eles. Porque quem muda a natureza do crente é o Espírito Santo. Quem muda a crente é o Espírito Santo. Quem muda o crente é o Espírito Santo. No dia que quando Jacó teve aquela visão maravilhosa lá no Monte Luz, para qual ele fosse era Monte Luz. Aqui tinha muita luz, mas esse lugar vou botar outro nome. Esse nome vai chamar Betel. E agora a palavra que está em hebraico, Betel, que significa casa de Deus, morada de Deus. Porque ele viu Deus naquele lugar. Aleluia. Eu quero dizer para você, se tu abrir teu coração hoje, tu vai falar igual Jacó: Deus estava aqui, pastor, eu não sabia há muito tempo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Mas quem era Jacó? Filho de crente. A gente precisa ter nossas próprias experiências. Não quer dizer que teu pai seja crente, que tua mãe seja pastora, que teus filhos vão ser também. Aqui não funciona, filho de peixinho, peixinho é. Aqui não funciona isso.
Eu lembro em São Paulo, minha filha já com 18 anos. Ela chegou perto de si, tremendo todinha, e falou assim: papai, eu estou sentindo a vontade de aceitar Jesus. Então vai, minha filha, é a tua hora, ele está te chamando, vai, aleluia. E ela nasceu no evangelho. Se fosse, não precisa não, minha filha, tu já nasceu na igreja, tu é filho de um pastor, para que tu vai aceitar Jesus? Mas ela estava sentindo o desejo da salvação, aleluia. Eu quero dizer para você, você pode ser príncipe, você pode ser representante do povo, você pode conhecer o Pentateuco, você pode conhecer os 5 primeiros livros de Moisés, você pode conhecer o livro do profeta, você pode ser reconhecido lá na cúpula religiosa, ter feito grandes faculdades, mas se você não nascer de novo, você não vai ter o direito de ir para o céu. Glória a Deus, gente. Tem crente que está dentro da igreja, mas não nasceram de novo. Tem pelo de ovelha, mas a natureza é louco. E para isso precisa nascer, ser cheio. E quando a Bíblia as pessoas falam assim: ah, eu vou aceitar Jesus. Não é tu que quer não, meu filho. Tudo que você vai, não é assim não que você quer se infiltrar não. Jesus deixou bem claro: vós não me escolheu a mim, foi eu que escolhi a vós. Esse desejo não vem seu, é meu. Ah, eu gosto dos crentes, eu vou aceitar Jesus, eu vou ficar na igreja, eu gostei dos crentes. Aleluia, eu vou ser na igreja. A outra fala assim: vem para a igreja, você tem uma voz tão linda, vem para a igreja, você é uma pessoa tão boa, vem para a igreja. Não é desse jeito não, é Jesus que tem que chamar. Jesus, se ele não chamar, você não vem. Aleluia, Jesus. E tem muitas pessoas que lá dentro da igreja não foram chamados ainda. Por isso que não mudaram. Não mudaram. E a gente tenta encapuçar a pessoa com as doutrinas da igreja. A igreja aqui tem que ser assim. Aí o coitadinho que não tem nada de Deus, nunca nasceu de novo, aí começa a fazer papel de teatro. Ele começa a se vestir como tal, mas não é. Meu Deus. Aleluia. Aí vai ficar como uma amiguinha entre aspas. Quando eu não era crente, ela entrava já viu aquela do super-homem? Ele vinha com aquele óculos, ele tirava o óculos e entrava dentro com um negócio de telefone, né? Quando ele chegava lá dentro, ele se transformava. Se transformava em quem? No super-homem. E tem a irmãzinha do mesmo jeito. Ela vinha com saia de crente, parecendo aquele santinho barroco. Mas quando ela entrava lá dentro do banheiro, ela tirava a saia e botava um shortinho laica, e lá vai ela para a sala de aula. Se transformou. Você está entendendo? Não adianta a gente querer vestir bode, ele nunca vai ser ovelha. Aleluia. O que você precisa é nascer de novo, e precisa estar cheio para estar aqui dentro. A igreja foi feita para quem nasceu de novo e para quem está cheio de Deus. Aleluia. Ousadia, a igreja cheia, a igreja precisa estar cheia. Aleluia. Chegaram em Moody, pastor. Um dos reformadores chegou em Moody e falou assim: Moody, qual é o mistério da igreja se encher? Ele faça dessa igreja uma fogueira. A igreja precisa estar viva. Um certo levaram um índio que nunca tinha visto a praia, nunca viu o mar, e levaram o índio. Os missionários levaram o índio ficou abismado, olhando para o mar. Aí chegou perto dos missionários: me dá uma bacia. Para quem tu quer bacia? Eu quero uma bacia. E ele chegou lá dentro do mar e pegou, encheu a bacia de água. E falou assim: vamos embora. Aí ele falou assim: mas o que tu está fazendo com essa bacia? Para onde tu está levando essa bacia com água? Porque da onde eu estou vindo não tem água e não tem mar. Eu vou levar para mostrar para eles que eu vi o mar. Aleluia. O que quer dizer com isso? Quando a pessoa se sente cheio de Deus, ele enche a vasilha e quer levar para as outras pessoas. Quando o crente está cheio de Deus, irmão, o povo está sedento aí fora. Você não precisa falar muito, é só mostrar água para eles. Eles querem ver água, estão sedentos. Tu mostra a água, eles vêm para cima de você com tudo. Aleluia, Deus. Agora o povo está sedento, olha para você, tu está mais seco do que eles. A igreja precisa disso. Como disse a leitura do pastor, já estou terminando e concluindo. Diz que quando Paulo chega em Éfeso e olha para os irmãos,
e pergunta para eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Porque viu a maneira, um crente batizado com o Espírito Santo é conhecido. Ele falou: vocês foram batizados com o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar disso. Nós conhecemos o batismo de João, mas do Espírito Santo não. Vocês não foram batizados, então vocês vão ser cheios agora. Voltou todo mundo reunido, se reúne, aleluia. E ele estendeu a mão, aleluia, e falaram em línguas estranhas. Começaram a profetizar e ser cheio. A igreja de Éfeso foi a maior potência naquela época na Ásia Menor. Aonde Paulo gastou mais da sua faculdade, a gente fez naquele lugar. Gastou mais de 4 anos naquele lugar, mesmo sendo missionário, estabeleceu uma igreja sólida e cheia de Deus. Por isso que Pedro fala: crescei na graça, mas não esqueça o conhecimento da verdade de Deus. O crente tem que ser bem equilibrado. E uma coisa que me fala a entender aqui: eu cheguei perto uma vez, eu estava orando para batismo com o Espírito Santo. A irmã vai ter, na Assembleia de Deus é assim. E lá tem que botar um microfone para identificar, para ver se foi. Tem que falar em língua. E aí eu comecei. E lá vai assim, vai dando glória. Aí fica assim: glória, 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 glória. E não fica até babando. Vai, glória, glória, vai, glória, glória, glória. Vai ter que enrolar a língua, vai enrolar a língua. Não é assim. Batismo com o Espírito Santo, de acordo com está na Bíblia, está escrito assim: o Espírito concedia aqui e eles falavam. O Espírito botava a língua aqui, a língua passa aqui e você fala. Muitas vezes eu estava sentindo a presença de Deus, você está se tremendo, e a língua passando aqui, e você fala: não vou falar, porque eu não. E se a pessoa se seria a língua do outro lá com medo. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo concede a língua aqui e você tem que falar. Você abre a boca, a Bíblia fala que o Espírito Santo concedia e eles. E aí é a identificação de estar cheio de Deus. Um crente cheio de Deus, é só você olhar os evangelhos e olhar a natureza de Pedro e de João, e depois você olha no livro de Atos, a natureza deles mudada. Você vê Pedro já modificado, você vê João modificado. Aquele ignorante Pedro, abusivo, que reagia com a mão e a violência, estava lá já mudado, manso e calmo. Você vê João, aleluia, o apóstolo amado, aleluia, ele estava lá pedindo lá para Jesus: manda fogo igual Elias e consuma esse samaritano. Jesus teve que advertir: tu não sabe que espírito é o meu filho. Eu não vim para exterminar ninguém, não. Eu vim para salvar. Ele não entendia, mas o João estava lá mudado. Aleluia. Toda a hora nona, estava ele subindo no momento da oração. Quando ele passou na primeira porta formosa do templo, ele viu um homem deitado. E o homem olhou para ele e falou assim, estendeu a mão e falou assim: vai me dar uma esmola. Ele está olhando para nós, vai dar esmolinha para nós. Ele olhou e falou assim: Pedro falou assim: eu não tenho prata e nem ouro. Aí o menininho caiu assim e falou: meu Deus, pronto. Não tem dinheiro, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, porque muita está dando esmola para você, mas eu vou fazer você andar em nome de Jesus. E diz que eu vou me dar um salto e entrou com ele gritando, e aleluia, para um lado para o outro. Todo mundo falou assim: mas esse não aleijado que estava lá dentro, aleluia, esses homens aí, eles me fizeram andar. Eu não, Jesus de Nazaré, o nome dele. Quando o crente está cheio de Deus, algo sobrenatural acontece. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, os demônios submetem, as doenças saem. Aleluia. Esqueceu da escrita de Marcos: e esses sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Mais um pouquinho antes fala assim: ir de um mundo e pregar o evangelho. Quando você começa a fazer a comissão, fazer a obra aí fora, evangelizar, os milagres vão acontecendo. Aonde tu coloca a tua mão, Jesus cura. Quando tu abre a boca e fala o nome de Jesus, os demônios saem. E se tu tomar alguma coisa envenenada, nada nenhum acontecerá contigo. Aleluia. O crente precisa estar cheio. Cheio de Deus. Nós estamos vivendo uma igreja morta. A gente olha para uma igreja morta hoje, sem Deus, crentes doentes. Eles estão mais enfermos do que o mundo. A gente vê crente com depressão. A gente vê crente que não consegue dormir direito, tomando remédios controlados.
A gente ouviu uma irmã passando a noite, disse que passou a noite toda lutando com o diabo, disse que o diabo quase me matou, irmão. Se não fosse a oração do pastor, eu falei, meu Deus do céu, uma igreja doente, aleluia, uma igreja que não ora, uma igreja que não tem atrativo para estar nesse lugar aqui, não vem, não ora, não vem se marcar culto de ensinamento, aí não vem ninguém. A gente tem que envolver a igreja no oba-oba, senão a igreja não enche. Porque se a gente colocar a oração, vamos tirar a oração, porque ninguém vem. A coitadinha do ciclo da irmãzinha do ciclo de oração, ela fica orando e olhando, para ver se aparece alguma companheira, porque ninguém vem orar. Você está entendendo? É uma igreja morta, estamos doentes, olhamos para o nosso laudo médico e vemos que estamos enfermos. Estamos morrendo. Nós não temos Deus na nossa vida e o mundo está morrendo e nós também estamos morrendo com eles. Eu vi um crente que se matou. Ele botou uma corda no pescoço, dentro do quarto dele, e se matou por tantas coisas que estava passando. E sabendo isso, os cantores evangélicos estão investindo nos crentes. Hoje os louvores não é para Deus mais não, e nem para evangelização. É para crente, para quem está na luta, para quem está passando tribulação. É desse jeito. Olha, o tua vitória tem sabor de mel. É para crente. Os nossos louvores hoje é para crente. A gente não tem louvores para evangelização, porque nós estamos doentes. Nós precisamos ser cheios. É uma necessidade. Você não pode sair desse culto, nesse penúltimo dia de festa, sem sentir Deus. Você não pode. Eu lembro que eu saí de uma igreja velhinha, tinha mais de 8 anos que não falava mais em língua, e eu estava lá pregando, e a velhinha foi batizada com o Espírito Santo, e a velhinha renovada, e eu vou segura a coitada da velhinha, senão ela cai, meu Deus, e aleluia, e a velhinha falando em línguas estranhas terminou, e eu falei assim, meu filho, eu falo, vovó, e ela falou assim, não vai embora não, fica aqui, tem 5 anos que eu não sentia isso, e se tu ficar aqui eu vou sentir isso direto. Oh, minha filha, pode ficar ciente que eu vou, mas eu não vou levar o que tu recebeu. O que tu recebeu vai ficar contigo. Aleluia. A gente precisa ser cheio. Aleluia, Jesus. Cheio de Deus. Se a gente não estiver cheio de Deus, nós não sabemos para onde estamos indo. A gente está indo para o inferno e não sabemos dentro da igreja. Porque não sabemos o caminho. A Bíblia fala que o povo de Israel só sabia o momento de como eles iam andar por causa da nuvem. A nuvem subia, a nuvem ia, eles seguiam a nuvem. A direção era a nuvem, a presença de Deus no arraial. Sem o Espírito de Deus, você nem sabe se está servindo a Deus de verdade. Não adianta você ficar lutando contra você mesmo. Vai ficar igual aquele hino do J. Neto. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus, do lugar você não vai sair. Eu tentei muitas vezes sozinho e não consegui. Tem muito crente que fica tentando servir a Deus, aleluia, e não consegue. Aleluia, sabe por quê? Porque ele não tem Jesus, não tem o Espírito de Deus. Aleluia, quando o crente ele recebe essa presença maravilhosa do Espírito Santo, a vida dele muda. Jacó começou a ser até dizimista, coisa que ele não era. Aleluia, ele falou assim, olha, onde você me abençoar e me prosperar, eu vou dar um dízimo de tudo. No dia que ele teve a experiência com Deus,